Bom, de volta ao Brasil, o contexto fala agora sobre o Supremo Tribunal Federal. Falamos aqui ontem que a OAB enviou um ofício ao Supremo pedindo o encerramento do inquérito das fake news. Assunto da coluna de Mário Sabino também no contexto. Sabino, muito bem-vindo. Te espantou ontem esse envio desse pedido da Ordem dos Advogados do Brasil ao Supremo Tribunal Federal? Enfim, a OAB se movimentou sobre esse assunto das fake news? Boa tarde, Neila, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Agora a gente parece que só se vê uma vez por mês, né? É incrível isso, é verdade. Ficam mudando, né, o programa, sei lá o que está acontecendo E aí. tem muito feriado esse ano, é carnaval, é muito feriado aí emendado agora esse ano também, tem isso. Eu achava que nós iríamos trabalhar no feriado civil, fiquei esperando aqui o link. Tá tudo bem. Eu trabalhei todos os dias, Sabino, eu estava aqui. Então eu fiquei esperando, viu, gente? Eu ia trabalhar, mas enfim. Olha aqui, Neila, o que me espantou foi que esse ofício da OAB tivesse chegado só 7 anos depois da abertura deste inquérito, que é absolutamente inconstitucional, apesar de o STF ter constitucionalizado essa estrovenga. De qualquer maneira, o ofício é muito bem-vindo, porque aponta exatamente o que esse inquérito é. Ou seja, uma completa inversão de todos os princípios constitucionais, porque é um inquérito aberto de ofício, sem que haja tido uma representação da PGR, um pedido da PF, foi aberto pelo Dias Toffoli, baseado no regimento interno do STF, que se aplica somente às dependências do STF, e fizeram uma interpretação absolutamente abstrusa desse regimento para abrir o inquérito. Foi um inquérito em que o relator foi indicado pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, ou seja, não foi sorteado. É um inquérito em que o juiz é investigador, é vítima, é tudo, porque, enfim, é um negócio absurdo, né? E que deu origem a outros inquéritos semelhantes, e vem sendo usado como o bonde do Alexandre de Moraes, né? Cabe tudo nele. Coube desde a censura à revista que eu criei e me incluir no inquérito, que ainda estou lá, a incluir bolsonaristas, a aplicar outras censuras, né, outras ordens de censura, agora, recentemente, coube também como investigado o sindicalista lá dos auditores fiscais, o presidente do sindicato dos auditores fiscais, que ousou criticar a inclusão de auditores fiscais, a perseguição, na verdade, movida a auditores fiscais suspeitos de terem vazado sigilo de ministros, no episódio do Márcio, uma coisa completamente maluca, o sujeito faz uma crítica e é incluído como investigado, obviamente isso é um ato de intimidação. Então, esse ofício da OAB, ele aponta para tudo isso, para o caráter perpétuo das investigações, para a expansividade desse inquérito, quer dizer, já está cabendo tudo nele, e dizendo claramente que, bom, se trata de defender a democracia, então sigamos os ritos legais previstos pela Constituição. O único problema desse ofício, e é um grande problema, não deixa de ser um grande problema, que eu apontei na minha coluna, é que ele reconhece a legitimidade deste inquérito quando ele foi aberto, sendo que não há legitimidade nenhuma, justamente porque ele foi feito ao arrepio da Constituição. E vamos ter aqui muito claro, esse inquérito não foi aberto para defender o STF de nada, foi aberto para blindar o STF de investigações que iriam, sem dúvida, seguir na direção da cúpula do judiciário, né?
em relação às palestras, essas palestras que têm cachês secretos, que têm patrocinadores secretos, de palestras de ministros do STF, né? E, muito possivelmente, bateriam nessa pouca vergonha hoje a que assistimos, que é o envolvimento desses ministros, e não por acaso são o relator, né, do inquérito e quem abriu o inquérito, né, os ministros envolvidos, no caso Massa. Então, assim, se você reconhece a legitimidade da abertura desse inquérito, fica meio estranho você depois dizer que o inquérito foi longe demais. Na verdade, o inquérito já nasceu indo longe demais. Então, eu acho que era preciso que entidades como a OAB e também a imprensa, nos seus editoriais, reconhecessem que eles erraram. Eles erraram, reconhecer a legitimidade desse inquérito lá no início. Você entende? Porque se você reconhece a legitimidade desse inquérito lá no início e ainda assim pede que ele seja encerrado 7 anos depois, você dá margem para que, no futuro, outros inquéritos semelhantes sejam abertos, ou seja, de ofício, ao arrepio dos direitos constitucionais, com o seu relator fazendo o que quer, que é o que nós temos hoje, né, nele. Então, assim, foi bem-vindo esse ofício da OAB pedindo o fim do inquérito das fake news, apontando todos os problemas, mas ele tem também um vício original, que é reconhecer a legitimidade da abertura desse inquérito da maneira como foi feito. Sabe, Sabino, ontem a gente discutia aqui no contexto alguns problemas de legitimidade da própria forma de se conduzir tudo que estava sendo conduzido dentro do inquérito das fake news. A última delas foi aí desse caso do vazamento de dados da Receita Federal. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, inconformado com o vazamento de dados da esposa dele, né, do valor do contrato do escritório da esposa dele com o Banco Master, e inconformado com o vazamento de dados de outros ministros e de filhos de outros ministros, decidiu então abrir essa investigação. A Polícia Federal acabou abrindo essa investigação no âmbito do inquérito das fake news, mas o ministro Alexandre de Moraes não tem essa competência, Sabino. E aí é onde a gente diz, ok, você até pode ficar inconformado com o que está acontecendo, porque vazamento de informações, seja meus dados, sejam seus dados na Receita Federal, muito menos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode acontecer, esse tipo de vazamento. Agora, ele, enquanto ministro da Suprema Corte, não tem legitimidade ou competência para fazer esse pedido. Quem tem legitimidade para fazer esse pedido é o presidente da Suprema Corte. Então, ele está indo além das competências dele enquanto ministro da Suprema Corte. Então, vazou informação sobre ele, ele quer resolver. Ele age como dono de um patrimônio, como se a Suprema Corte fosse um patrimônio e ele fosse o dono da Suprema Corte. Então, ele está agindo acima do presidente da Suprema Corte e a gente não vê o Fachin mudando essa história. Não houve uma mudança, não houve uma reprimenda e não houve o Fachin agindo acima dessa situação. Então fica muito complicado também, porque não há atitudes constitucionais dentro do inquérito das fake news. A gente viu isso agora, nessa última atitude, no que diz respeito do vazamento da Receita Federal. Ele agiu ao arrepio, de fato, ao arrepio do que deveria ser. E, de fato, essa atribuição seria, ou a competência seria do Edson Fachin, que é presidente do STF. Agora, é importante ter presente que o Alexandre de Moraes, ele age com intenções intimidatórias, né, claras, ou seja, de evitar que haja mais críticas, que haja mais investigações sobre o envolvimento dele e do Toffoli com o Banco Master, e, neste caso específico, ao divulgar os nomes dos auditores, dos funcionários da Receita que estão sendo investigados, inclusive com procedimentos absolutamente absurdos,
caso de tornozeleira eletrônica, enfim, eles não estão condenados a nada, eles eles são suspeitos de uma investigação, né? Esses servidores tiveram os nomes colocados, sua identidade aberta no site do STF. É um negócio completamente fora da norma. E aí ultrapassa a intimidação, não em gravidade, mas eu digo, é mais um elemento, para além da intimidação, isso também é um ato de vingança, né, Ney? É vingança, quer dizer, você coloca, eu vou colocar os nomes desses caras, vou abrir os nomes desses caras, porque esses caras abriram o meu sigilo, teoricamente, né? São suspeitos de. Isso não é justiça, isso é vingança, que é o contrário, é o exato oposto da justiça. Nós também temos que ficar atentos, porque, na verdade, a história do contrato de 129 milhões de reais firmado entre o escritório da doutora Viviane Bastos de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e o Banco Master, essa história, ao que se sabe, ao que foi publicado, ao que sabemos, é fruto da abertura do celular de Vorkap. Esse contrato estava no celular do Vorkap. Não é uma informação vazada pela Receita Federal ou qualquer órgão do governo. Isso estava no celular do Vorkap. O que pode ter sido vazado, e tudo tem cara de ser um vazamento, mas aí também é preciso encontrar os reais responsáveis e não já culpabilizar esses servidores suspeitos de cara, que é preciso que haja uma investigação e eles estão alegando inocência. O que pode ter sido vazado foi a evolução patrimonial de 2024 para 2025, se eu não me engano, da doutora Viviane Bastos de Moraes, que teve um patrimônio pessoal, que tinha um patrimônio pessoal da ordem de 20 milhões de reais e passou a ter, em função do contrato, imagina, um patrimônio pessoal da ordem de quase 80 milhões de reais. Agora, não pode ser um escândalo maior do que essa quantia, do que esse enriquecimento inexplicado da mulher do ministro. Não pode ser um escândalo, esse não pode ser um escândalo menor do que um eventual vazamento. Não estou aqui achando que vazamentos de sigilos, abertura de sigilos, abertura ilegal de sigilos, seja um fato dissonante. Mas, diante da magnitude do escândalo do Banco Master e do que veio à tona até agora, envolvendo, atenção, membros da mais alta cúpula do judiciário brasileiro, senhores, né, o escândalo é esse. Né? O outro escândalo, de fato, empalidece um pouco. Não que não precise ser investigado, mas não dessa maneira. Não por meio de um inquérito que prima pela arbitrariedade, não por atos intimidatórios e vingativos, né? Mas com a tranquilidade que deve ter toda investigação criminal. É um momento, Neila, e voltando aqui ao ofício da OAB, esse é um momento muito, muito ruim da história brasileira. Essa que é a verdade. A gente não pode admitir que o sistema acusatório brasileiro, que está previsto na Constituição e que é base da democracia, possa ser subvertido dessa maneira. E há 7 anos isso vem sendo feito, a pretexto de defender a democracia está sendo aviltada por esse tipo de inquérito e pela atuação desses ministros todos que estão aí. O que eu repito aqui, o que eu escrevi na minha coluna, é que o STF não pode ser cúmplice de um ministro intimidador, de um ministro vingativo, de um ministro que tem carta branca para matar a cidadania, como tem o ministro Alexandre de Moraes.
E que, para concluir, sequer segue a Constituição, a qual ele deveria proteger, que essa é a função de um ministro da Suprema Corte. Sabino, te agradeço muito pela análise. Pessoal, a coluna do Sabino está lá no portal metrópolis.com, inclusive essa análise já está lá na coluna dele no portal Metrópolis. Obrigada, Sabino. Boa tarde para você. Eu que agradeço, Neila. Até a próxima. Até, um abraço.